Oi! Você tem em casa um bebê que largou o seu peito? Isso é comum, gente, mas fica comigo que eu vou te dar algumas dicas de como reverter essa situação. Olá, meu nome é Bruna, sou pediatra e hoje estou aqui para falar para vocês que tem bebês que não querem mais o peito, que de repente largaram, né? Estou aqui para falar sobre algumas maneiras de você convencer esse bebê a voltar para o seu peito. Eu sei que você deve estar pensando assim, mas Bruna, eu já tentei de tudo. Talvez você seja até minha última opção, minha última possibilidade de ideias em relação a isso. Gente, é difícil. Tem criança que realmente larga o peito de uma forma, né, inesperada, por vários motivos, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, tá? Tá aí no canal. Mas a gente, né, sabe que às vezes essa criança pode só estar precisando de alguns detalhes, né? Algum modo dessa mãe aconchegá-lo nesse peito para ele se convencer a amamentar de novo, tá? Primeira coisa que tem que saber, realmente, qual foi a causa, o que levou essa criança a largar esse peito, né? E aí, nesse caso, a gente orienta a família a resolver, tá? Porque também não adianta convencer essa criança a voltar pro peito se você não resolveu o problema dele ter largado o peito. Ele não vai se convencer se ele ainda tiver com algum incômodo, tá? Então, vamos lá, você já resolveu o problema do bebê, mas ainda não conseguiu convencê-lo a voltar. Nesse caso, gente, o que a gente orienta? A gente tem algumas coisinhas a fazer. Por exemplo, crianças relaxadas, sonolentas, aceitam muito mais a volta ao peito do que criança acordada. Até porque se ela estiver meio, né, chateada, impaciente, né, sem querer tentar de novo, se você pegar ela num momento de mais relaxamento, de menos estresse, até meio sonolentinha, né, pode ser que você consiga, né, voltar com essa amamentação. Então, sem forçar, pega esses momentos que essa criança está mais relaxada e tente oferecer. Se a criança ficar irritada, você para, no outro momento tenta de novo, tá? Outra coisa que também você pode fazer é mudar posições para amamentar esse bebê. É muito comum crianças largarem o peito por estar pegando de forma inadequada, e às vezes você vai mudando a posição, e essa criança resolve, né, acha a forma adequada de amamentar novamente, e aí aceite de novo a mamada. Então, assim, você pode estar fazendo aquele invertido, né, que é você colocar a criança para trás, ao invés de colocar a criança assim, no modo, né, normal, pega essa criança como se fosse mamar aqui, traz para trás, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é aquele que a gente coloca a criança em cima da gente, a gente deita e a criança mama. É uma opção. Criança sentadinha, né? Ainda mais criança maiorzinha, que é mais fácil até a gente ajeitar. A gente pode colocar ela sentada para aumentar, né? Ou deita mamar, né? Deita com a criança para aumentar, às vezes num jeito mais relaxadinho. Os dois corpos, né, mais tranquilos também pode facilitar para o bebê, tá? Sempre vigiando, porque a criança está deitada, né? Essa coisa de aumentar deitada, a gente tem que estar de olho em relação ao modo como essa criança vai engolir esse leite, tá? De repente coloca até um travesseirinho assim em vocês, para vocês ficarem um pouco mais elevados, né? Uma outra maneira, né, para deixar aquele momento mais relaxante é pegar esse bebê e colocar no seu colo, sabe? Fazer balanço para ver se essa criança vai nesse movimento, né, relaxante, com uma musiquinha, ou você cantando uma musiquinha para ele, né? Vai de repente aceitando aquele momento de mamar, né? Então vai tentando balançar. A gente balança a criança para tanta coisa, né? Então vamos aproveitar nesse momento, vamos balançar também um pouquinho, para ver se essa criança aceite de novo esse colo e esse peito, tá? Uma outra maneira, assim, de relaxar esse bebê é você tomar um banho gostoso com ele, sabe? Leva essa criança ao chuveiro, coloque ele num banho gostoso, num banho morninho, deixe ele em contato com o seu corpo, né? Quem sabe, assim, ele sentindo aquele cheirinho de leite, relembrando aquele conforto do seu colo, ele aceite voltar pro seu peito, né? Você pode colocá-lo, tira a roupinha dele, fica sem blusa, sabe? Sem sutiã, deixa ele só de fraldinha. Se tiver, né, um pouco mais friozinho, coloque vocês dois enrolados em alguma coisa, né, para aquecer o corpo, mas deixa o contato pele a pele, né? Cante uma musiquinha, converse com ele, né? Relembre situações que vocês viveram em relação a esse momento de amamentação e vá mostrando o seu corpo para ele, sem forçar, tá, gente? E aí, com esse contato pele a pele, esse momento gostoso, de muito chamego, algumas vezes, né, nesse contato, pode ser que essa criança relembre, venha insights, né, de bons momentos e ele volte para o seu peito, tá? O sling também é muito interessante, gente.
Você pode, de repente, fazer um sling, colocar o bebezinho ali em contato com você sem sutiã. E aí coloca essa criança em contato com seu colo, né, com sua mama. E faça atividades no dia a dia, mas com ele grudadinho em você. De repente aquele contato, né, mais intenso, mais prolongado, faça ele querer brincar com o seu peito. Às vezes a criança não vai nem para mamar. E toma cuidado, se essa criança for pro seu peito e você achar que ele vai mamar e você já quiser trazer, ele pode ficar arredio e soltar, e ficar chateado, e aquilo tudo ir por água abaixo. Então põe o sling, você sem sutiã, e aí põe ele em contato com você. Se ele começar a brincar com o seu peito, deixa ele brincar, deixa ele interagir, faz de conta que é o início da introdução alimentar, que a criança tá brincando, né, com os alimentos, cheira, lambe, para depois realmente colocar a boca. É a mesma coisa. Então, às vezes, deixa ele fazer as pazes com esse peito, tá? Uma coisa que a gente tem que ficar de olho, gente, que uma das causas da criança sair, né, de repente sair do peito é um momento de 3, 4 meses dos saltos, que o mundo fica muito interessante, eles não querem perder muito tempo ali no peito, né? Então, o que a gente pede? Observou que isso pode ter sido uma causa, se a criança ainda estiver nesse momento, você pode estar colocando essa criança em locais mais tranquilos, sem distrações, e distrações, a gente fala assim, um barulhinho que venha da rua, é uma cortina que balance, esses brinquedinhos que ficam, né, no quartinho do bebê, que possa fazer algum barulhinho, ou que seja colorido. Então, assim, ambiente neutro, que essa criança não vai ficar olhando, tentando interagir, tá? Peça pessoas da família para nem entrar nesse quarto, nessas tentativas. Porque isso tudo aqui, gente, são tentativas. Tudo que eu falei não é que você vai fazer, essa criança vai voltar a aumentar. São repetições. E você vai variando essas ideias, né, para ver qual se encaixa, fazendo mais de uma vez, porque em algum momento tem grande chance dessa criança voltar. Se essa criança não voltar pro peito, gente, não, né, infelizmente aconteceu, fique de olho na alimentação láctea desse bebê até isso acontecer, tá? E proteja, porque essa criança precisa tomar leite pelo menos até os 2, 3 anos de idade para a formação óssea adequada, tá bom? E enquanto não volta a amamentação, e dependendo da idade dessa criança, se for antes da introdução alimentar, que essa alimentação nem está bem estabelecida, você precisa vigiar esse xixi, né? Se tem uma quantidade boa de xixi em fralda, lá umas 6 fraldinhas por dia, em grande quantidade, xixi clarinho, né? Boquinha molhadinha, criança esperta, tá? Se a coisa se prolonga muito, precisa vir outra forma de leite para essa criança até vocês resolverem esse processo. Mas é possível, não desista, tá? E persiste. Com a persistência a gente consegue muita coisa.